Olá, agora nós vamos falar sobre um outro conceito de Porter muito importante para o nosso crescimento profissional com relação à inovação. Se chama cadeia de valor. Você vê na figura duas partes, né? Uma, você vê atividades de apoio na sua esquerda, e na parte lá de baixo nós temos atividades primárias. Porter, essa figura que você está vendo, ele demonstra a empresa, como que a empresa ela é. Aí ele fala o seguinte, que a empresa ela é dividida em duas partes, uma que seriam as atividades de apoio e a outra que seriam atividades primárias. Atividades de apoio, como o próprio nome diz, elas dão apoio à operação. E atividades primárias são aquelas atividades que são as atividades de frente, que é aquelas atividades que fazem realmente, que vai fazer acontecer a operação. No caso aqui, ele está dando um exemplo de uma indústria, que aí você tem, digamos, na indústria, a logística interna, a parte de operação, as máquinas, a logística externa, o marketing, vendas e serviço. Então essa daqui vai ser a linha de frente, são as atividades primárias, aquelas que estão em contato, que fazem a coisa realmente acontecer. E as atividades de apoio, um exemplo, ele fala que são aquisição, né, para você poder fazer a peça, para você poder vender, você precisa comprar, você precisa ter uma gestão de tecnologia, as informações precisam estar corretas para você saber o que você tem que comprar, para o material chegar no local certo, para você saber quais serviços que você tem a oferecer, quais clientes que você tem que atender. Você precisa ter a questão do RH, dando suporte, capacitação para as pessoas, para que elas consigam desenvolver suas capacitações, desenvolver suas tarefas, e a infraestrutura, para que todo mundo consiga realizar a sua atividade, que no caso a infraestrutura fala do prédio, né, conservação do prédio, computadores, a parte de alimentação, toda a infraestrutura que as pessoas precisam em termos de máquina, né, em termos de ambiente, que as pessoas precisam para trabalhar. Então, a empresa ela tem duas áreas, ela é dividida em duas partes. Qual que é mais importante? Atividade de apoio ou atividade primária? Então, para o Porter, não existe assim a mais importante ou a menos importante. Na verdade, elas têm uma relevância semelhante. Cada uma tem a sua característica. As primárias, elas estão na linha de frente, elas vão fazer a operação. As de apoio vão dar condições para que as primárias exerçam suas funções. Quando a empresa, quando o Porter fala de cadeia de valor, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que dentro dessa cadeia, por que cadeia? É porque cada setor ele gera de uma certa forma, ele é cliente do outro. Você tem vários clientes e fornecedores dentro da própria empresa ali. Então ali é uma cadeia, um fornece serviço para o outro. Só que nesse fornecimento de serviço de um setor para o outro, por exemplo, a aquisição, a área de compras, ela compra matéria-prima para a operação, para a fábrica funcionar, para a logística funcionar. Se eu não tiver matéria-prima, se eu não tiver material de manutenção, para tudo, eu não consigo fazer nada. Então, a logística ela fornece informações para a produção. Então, cada setor vai fornecer informações e receber informações entre si ali. Por isso é uma cadeia, mas é uma cadeia de valor. Por que valor? O que ele quer dizer com valor aqui? Ele quer dizer o seguinte, é que essas operações
para elas gerarem valor, elas precisam trabalhar em harmonia, elas precisam trabalhar de forma coesa, sabendo a sua posição dentro do contexto da empresa e fazendo o melhor possível para que ela consiga sempre atender ao seu cliente interno da melhor forma possível, de forma ágil, tá? De forma rápida, sempre procurando gerar valor tanto para o seu setor como para o seu cliente interno. Quando os setores eles conseguem trabalhar em harmonia, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, o que o Porter diz é que aí vai haver a geração de valor. E esse valor, ele fala no valor, ele se refere aqui ao valor no sentido de melhor qualidade do produto, o serviço, e também no valor de dinheiro também. Por quê? Nesse caso especificamente, ele faz referência aqui a uma empresa que trabalha no segmento de custos, onde você não consegue, você trabalha, o seu produto, digamos, é uma commodity. O que é commodity? É aquele produto que compete por preço. Então, o seu cliente, ele determina, né? Hoje, quem determina o preço do produto não é a empresa, mas sim o cliente. Então ele determina aqui na ponta o quanto ele está disposto a pagar por isso. Ele vai estar disposto a pagar por isso. Então você não consegue fazer que ele pague muito mais. Se o seu custo ficar muito alto, se o preço do seu produto ele for muito alto, o cliente não vai pagar por aquele produto. Ele vai comprar o produto de uma outra empresa. Então você não vai conseguir ser competitivo. Então o Porter estava falando aqui o seguinte: dentro desse cenário que nós vivemos, de competição, gerar valor significa que, como eu não posso obrigar o meu cliente a pagar mais, então o que eu tenho que fazer para gerar valor? Eu tenho que trabalhar as atividades de apoio, as atividades primárias, para reduzir os custos operacionais. Como que eu reduzo o custo? Melhorando a eficiência entre os processos, evitando erros, divergências. Quando eu melhoro, trabalho em harmonia, melhora a eficiência, melhora a capacitação, invisto em tecnologia, melhoro as condições das máquinas, eu padronizo os processos, eu consigo fazer com que o meu processo ele se torne mais ágil, eu consigo reduzir o tempo de processo. Quando eu consigo fazer esse monte de coisa aqui, melhora a eficiência, eu vou gerar valor. E gerar valor aqui quer dizer que quando eu reduzo o custo operacional, a minha margem ela aumenta. Então, essa é a ideia que o Porter queria passar para a gente. Gerar valor, cadeia de valor, é quando eu consigo trabalhar em harmonia, buscando eficiência, redução dos tempos, redução dos custos, melhora a capacitação, melhoro a integração entre os processos, a qualidade da informação e assim por diante. Com essa melhora eu consigo fazer esta operação com um custo muito menor. Quando eu reduzo o custo, a minha margem ela aumenta e consequentemente eu vou ter valor tanto financeiro como valor em termos de qualidade de serviço, de produto e assim por diante, tá? Então essa é a ideia que o Porter queria passar para a gente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.